Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos, peço que você deixe o seu like e se inscreva, pois isso nos ajuda bastante a continuar trazendo histórias profundas, cheias de contexto histórico e cultural, que revelam detalhes muitas vezes esquecidos ou pouco explorados. Obrigado por estar aqui e dedicar seu tempo a mergulhar comigo em mais uma jornada pela história. Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da humanidade. Um lugar que guardava tudo o que sabíamos sobre o mundo. Um templo do conhecimento que reunia a sabedoria de civilizações inteiras e que desapareceu. Não de uma vez, não em um único dia de chamas e cinzas, mas aos poucos, devagar, como se o próprio tempo tivesse decidido apagar nossa memória. A Biblioteca de Alexandria não foi apenas um prédio cheio de livros, foi o coração intelectual do mundo antigo, o lugar onde filósofos, matemáticos, astrônomos, médicos e poetas se reuniam para debater, estudar, traduzir e preservar o conhecimento humano. Ali estavam os segredos da geometria egípcia, os poemas perdidos de Safo, os tratados de Aristóteles, as observações astronômicas da Babilônia, as especulações dos pré-socráticos sobre a natureza da realidade. E tudo isso desapareceu. Mas como? Quando? E mais importante, por quê? Essa não é apenas a história de uma biblioteca. É a história de como civilizações constroem pontes entre o passado e o futuro através do conhecimento. E de como essas pontes podem ser queimadas, esquecidas, abandonadas. É a história do que perdemos quando deixamos que a ignorância, a guerra ou a indiferença prevaleçam sobre a curiosidade humana. Prepare-se, porque o que você vai descobrir não é apenas sobre o que foi destruído, mas sobre o que poderia ter sido e sobre o que ainda estamos procurando até hoje nas sombras da história. Parte 1. O nascimento de um sonho. Alexandria, a cidade dos sonhos. Nós precisamos voltar ao século IV a.C., ao ano de 331 a.C., para ser mais preciso. Alexandre o Grande tinha apenas 25 anos quando fundou a cidade que levaria seu nome. Ele não era apenas um conquistador. Era um homem educado por Aristóteles, fascinado pela filosofia grega, pela ciência, pela ideia de que o conhecimento podia unir povos diferentes sob uma mesma luz. Alexandria foi construída na costa do Egito, estrategicamente posicionada entre o Mediterrâneo e o delta do Nilo. Era para ser mais do que uma capital militar. Era para ser uma ponte, uma cidade onde o Oriente encontraria o Ocidente, onde gregos, egípcios, judeus, persas, fenícios conviveriam, trocariam ideias, aprenderiam uns com os outros. E funcionou. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais. O Egito ficou com Ptolomeu I Sóter, um homem pragmático, inteligente, que entendia que o verdadeiro poder não vinha apenas de exércitos, mas de mentes. Ptolomeu tinha uma visão. Ele queria transformar Alexandria na capital intelectual do mundo. E para isso, precisava de algo que nenhuma outra cidade tinha. Uma biblioteca, mas não qualquer biblioteca. O projeto impossível. Nós ouvimos dizer que Ptolomeu convocou os maiores estudiosos de sua época. Demétrios de Falero, um filósofo grego exilado, foi nomeado o primeiro diretor do projeto. Sua missão era simples, mas assustadora: reunir todo o conhecimento do mundo em um único lugar. Todo o conhecimento do mundo. Pensem nisso por um momento. Em uma época sem imprensa, sem internet, sem sequer papel como conhecemos hoje. Tudo era escrito em rolos de papiro ou pergaminho, copiados à mão, letra por letra, linha por linha. E Ptolomeu queria todos eles. Ele enviou emissários a Atenas, a Pérgamo, a Babilônia, a Índia, comprava manuscritos,
roubava quando necessário. Há relatos de que ordenou que todo navio que atracasse no porto de Alexandria fosse revistado. Se houvesse livros a bordo, eram confiscados, copiados e apenas as cópias eram devolvidas. Os originais ficavam para a biblioteca. Isso não era apenas ambição, era obsessão. A biblioteca foi construída dentro do complexo do Museu de Alexandria, o Mausoleum, um templo dedicado às musas, às deusas gregas da arte e da ciência. Ali, estudiosos de todo o mundo eram convidados a viver, estudar e ensinar, sustentados pelo Estado. Não precisavam trabalhar, não precisavam se preocupar com dinheiro, apenas pensar, escrever, descobrir. Era o sonho de todo intelectual da antiguidade. O que guardava a biblioteca. Nós podemos apenas imaginar o que estava dentro daquelas paredes. Dizem que no auge, a biblioteca de Alexandria guardava entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro. Cada rolo podia conter uma obra completa ou apenas parte de uma. Alguns estudiosos estimam que isso equivaleria a cerca de 100 mil livros modernos. Mas não eram livros comuns. Eram obras únicas, muitas das quais nunca mais foram vistas. Ali estavam os escritos completos de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, os maiores dramaturgos gregos. Hoje temos apenas fragmentos. Da obra de Safo, a poetisa de Lesbos, considerada uma das maiores da antiguidade, sobreviveram apenas alguns poemas. Mas em Alexandria, seus versos completos repousavam nas prateleiras. Havia tratados de matemática de Euclides, que ali escreveu Os Elementos, a obra que estruturaria a geometria ocidental por milênios. Havia os cálculos de Eratóstenes, que mediu a circunferência da Terra com uma precisão assustadora, usando apenas sombras e geometria. Havia os estudos de Hiparco sobre astronomia, que catalogou mais de 1000 estrelas e descobriu a precessão dos equinócios. Havia obras de medicina de Hipócrates e Galeno, que definiriam a prática médica por séculos. Havia textos filosóficos de Platão, Aristóteles, Zenão. Havia traduções do Antigo Testamento para o grego, a famosa Septuaginta, realizada por 70 sábios judeus em Alexandria. E havia mais, muito mais. Textos persas sobre astrologia, manuscritos egípcios sobre embalsamamento e rituais funerários, tratados indianos sobre matemática e filosofia, crônicas fenícias sobre navegação, poemas babilônicos sobre a criação do mundo. A biblioteca de Alexandria era literalmente a memória da humanidade. A vida no Mausoleum. Nós sabemos, pelos relatos que sobreviveram, que o Mausoleum não era apenas um lugar de estudo, mas de convivência. Estudiosos de diferentes culturas, línguas e crenças viviam juntos, debatiam, discordavam, aprendiam. Havia salas de leitura iluminadas por grandes janelas que davam para o mar. Havia jardins onde os filósofos caminhavam enquanto discutiam ideias. Havia laboratórios onde médicos dissecavam cadáveres para entender a anatomia humana. Havia observatórios onde astrônomos mapeavam o céu noturno. E havia escribas, dezenas, talvez centenas deles, copiando manuscritos dia após dia, porque preservar o conhecimento não era tarefa simples. O papiro se deteriorava. A tinta desbotava. Cada geração precisava recopiar os textos para que não se perdessem. Era um trabalho interminável, mas essencial. Os diretores da biblioteca, ao longo dos séculos, foram algumas das mentes mais brilhantes da antiguidade. Eratóstenes, que mediu a Terra. Aristófanes de Bizâncio, que desenvolveu o sistema de acentuação do grego. Aristarco de Samotrácia, que editou as obras de Homero e estabeleceu a crítica textual como disciplina. Esses homens não eram apenas bibliotecários, eram guardiões da civilização, o sonho em seu auge. Por quase 3 séculos, Alexandria foi o farol do mundo antigo. Reis, filósofos, mercadores, todos queriam visitar a cidade, queriam ver a biblioteca, queriam tocar os rolos de papiro que guardavam a sabedoria de milênios. Nós ouvimos dizer que estudantes viajavam meses para chegar até lá, que alguns vendiam tudo o que tinham apenas para passar alguns anos no Mausoleum.
que debates filosóficos duravam noites inteiras, iluminados por lamparinas de óleo, enquanto o Mediterrâneo sussurrava ao fundo. Era um lugar onde o impossível parecia possível, onde o passado, o presente e o futuro se encontravam em cada página, em cada linha, em cada palavra. Mas nada é eterno. E o sonho de Ptolomeu, aquele projeto impossível de reunir todo o conhecimento do mundo, estava prestes a enfrentar seu maior inimigo, o tempo e os homens. Parte 2. As chamas da história. O primeiro golpe. Júlio César e o fogo acidental. Nós chegamos agora ao ano de 48 a.C. Roma já não era mais uma república, mas um império em formação. E Júlio César, o general que conquistara a Gália e desafiara o Senado, estava em Alexandria. Ele não viera como turista, viera perseguindo Pompeu, seu rival, que fugira para o Egito após ser derrotado na Batalha de Farsália. Mas Pompeu foi assassinado antes de César chegar. E o general romano se viu envolvido em uma guerra civil local entre Cleópatra VII e seu irmão Ptolomeu XIII, que disputavam o trono do Egito. César escolheu o lado de Cleópatra, e isso o colocou em perigo. As tropas de Ptolomeu XIII cercaram o Palácio Real, onde César e Cleópatra se refugiaram. A situação era desesperadora. César precisava de uma saída e tomou uma decisão que mudaria a história para sempre. Ele ordenou que sua frota, ancorada no porto de Alexandria, fosse incendiada. A ideia era simples. Se ele não podia usar os navios, seus inimigos também não poderiam. Mas o fogo não obedeceu aos planos de César. As chamas se espalharam do porto para os armazéns próximos, dos armazéns para os edifícios adjacentes e, segundo alguns relatos, alcançaram a área onde estavam depositados milhares de rolos de papiro destinados à exportação. Nós não sabemos ao certo quantos manuscritos foram perdidos naquele dia. Alguns historiadores antigos, como Sêneca, falam de 40. 0 rolos destruídos. Outros, como Plutarco, mencionam apenas os armazéns do porto, não a biblioteca propriamente dita. Mas o fato é que algo se perdeu. E pela primeira vez, a biblioteca de Alexandria sangrou. César, em suas próprias memórias, nunca mencionou o incêndio. Talvez por vergonha. Talvez porque, para um general em guerra, a perda de livros parecia insignificante diante da perda de vidas. Mas para o mundo, aquele foi o primeiro sinal de que o impossível podia acontecer. A memória da humanidade podia queimar. O declínio lento, séculos de negligência. Nós precisamos entender que a destruição da biblioteca não foi um evento único. Foi um processo, lento, doloroso, quase imperceptível. Após o incidente com César, a biblioteca sobreviveu. Marco Antônio, em uma tentativa de compensar as perdas e impressionar Cleópatra, teria presenteado Alexandria com 200.000 rolos da biblioteca de Pérgamo, uma rival na Ásia Menor. Mas isso não restaurou o que fora perdido. Eram outros textos, outras vozes. Com o tempo, o Egito foi absorvido pelo Império Romano. Alexandria deixou de ser uma capital independente e tornou-se uma província distante. O financiamento para o Museion diminuiu. Estudiosos pararam de ser convidados. As cópias de manuscritos ficaram cada vez mais raras. O papiro é frágil, apodrece com a umidade, desintegra-se com o calor, e ninguém mais estava cuidando dele com o mesmo zelo de antes. Nós ouvimos dizer que, no século III depois de Cristo, durante o reinado do imperador Aureliano, Alexandria foi devastada por uma guerra civil. O bairro do Bruquion, onde ficava o Museion, foi parcialmente destruído. Não se sabe quantos rolos se perderam, mas relatos sugerem que a biblioteca nunca mais se recuperou completamente. E então veio o cristianismo, o golpe religioso, Teodósio e o fim dos templos pagãos. No ano de 391 d.C., o imperador Teodósio I, o primeiro imperador cristão a governar sozinho, emitiu um decreto. Todos os templos pagãos deveriam ser fechados ou destruídos.
todos os rituais pagãos proibidos. Alexandria, naquela época, ainda era um centro de paganismo. O Serapeum, um templo dedicado ao deus Serapis, guardava parte do que restava da antiga biblioteca. Ali ainda se estudava filosofia, matemática, astronomia. Ali ainda se preservava o que sobrara do sonho de Ptolomeu. Mas Teodósio não se importava com sonhos, importava-se com almas. O patriarca de Alexandria, Teófilo, recebeu a ordem imperial com entusiasmo. Liderou uma multidão de cristãos fervorosos até o Serapeum e o destruiu. Não foi uma destruição silenciosa, foi violenta. Estátuas foram derrubadas, altares profanados. E os manuscritos, aqueles rolos de papiro que ainda guardavam fragmentos do conhecimento antigo, foram queimados ou dispersados. Alguns estudiosos tentaram salvar o que podiam. Esconderam textos em casas particulares, em mosteiros, em cavernas. Mas a maior parte se perdeu. Nós podemos imaginar a cena. O fogo consumindo palavras escritas séculos antes, a fumaça negra subindo para o céu do Mediterrâneo, e os gritos de alegria ou de desespero, dependendo de quem você era naquele dia. Para os cristãos, aquilo era purificação. Para os pagãos, era o fim do mundo. O último testemunho, Hipátia de Alexandria. Mas ainda havia resistência. E ela tinha um nome, Hipátia. Nós conhecemos poucas mulheres da antiguidade tão claramente quanto conhecemos Hipátia. Filha de Teon, o último matemático registrado do Mouseion, ela foi educada em filosofia, matemática e astronomia. Tornou-se professora, comentava as obras de Platão e Aristóteles, ensinava geometria e álgebra e atraía estudantes de todo o Mediterrâneo. Hipátia representava tudo o que a biblioteca havia sido: curiosidade, razão, liberdade intelectual. Mas Alexandria, no início do século V, já não era mais um lugar seguro para pessoas como ela. A cidade estava dividida entre cristãos e pagãos, entre diferentes seitas cristãs, entre gregos e judeus. E Hipátia, com sua sabedoria e influência, tornou-se um alvo. No ano de 415 d.C., durante a Quaresma, uma multidão de cristãos, liderada por um leitor chamado Pedro, atacou Hipátia na rua. Arrancaram-na de sua carruagem, arrastaram-na até uma igreja e ali, diante do altar, despedaçaram seu corpo com conchas afiadas. Segundo o historiador Sócrates Escolástico, que registrou o evento décadas depois, foi um ato de barbárie que manchou o nome do cristianismo, mas também foi um símbolo. O último grande nome ligado à tradição intelectual de Alexandria havia sido silenciado. Com Hipátia, morreu não apenas uma mulher, mas uma época, a lenda árabe, o califa Omar e o banho final. Nós chegamos agora ao século VII. Alexandria, após séculos de declínio, foi conquistada pelos árabes em 642 depois de Cristo. E aqui surge uma das histórias mais controversas sobre a destruição da biblioteca. Segundo relatos tardios do século XII, o general árabe Amr ibn al-As teria perguntado ao califa Omar o que fazer com os livros encontrados em Alexandria. E Omar teria respondido com uma lógica implacável: se os livros concordam com o Corão, são desnecessários. Se discordam, são perigosos. Em ambos os casos, devem ser queimados. E assim, diz a lenda, os rolos de papiro foram usados como combustível para aquecer os banhos públicos de Alexandria. Levaram 6 meses para queimar tudo. Mas nós precisamos ser honestos. Essa história provavelmente é falsa. Não há registros contemporâneos dela. Nenhum historiador árabe do século VII menciona a destruição de uma biblioteca. E, mais importante, é improvável que ainda houvesse uma biblioteca funcionando em Alexandria naquela época. Séculos de guerras, incêndios e negligência já haviam feito o trabalho. A lenda provavelmente foi inventada por cronistas cristãos posteriores, ansiosos para culpar os muçulmanos pela perda. Mas a verdade é mais sombria. Não foi um povo, uma religião ou um homem que destruiu a biblioteca de Alexandria. Foi a própria humanidade. Ao longo de séculos,
pouco a pouco, por ignorância, por fanatismo, por indiferença. Parte 3. O que se perdeu e por quê? Os textos perdidos. O que nunca mais veremos. Nós podemos listar com tristeza algumas das obras que sabemos terem existido, mas que se perderam para sempre. Das 120 peças teatrais escritas por Sófocles, apenas 7 sobreviveram. Das mais de 90 obras de Eurípides, temos apenas 18. E Ésquilo, o primeiro grande dramaturgo grego, escreveu cerca de 70 ou 90 tragédias. Hoje conhecemos apenas 7. Onde estão as outras? Provavelmente queimadas, ou apodrecidas, ou simplesmente esquecidas. Safo, a poetisa de Lesbos, escreveu 9 livros de poesia. Sobreviveu apenas um poema completo. O resto são fragmentos, citações em obras de outros autores, pedaços de papiro encontrados em lixões do Egito. Calímaco, o grande poeta e bibliotecário de Alexandria, catalogou os acervos da biblioteca em uma obra monumental chamada Pinaques. Eram 120 volumes listando todos os autores e obras. Nenhum volume sobreviveu. Sabemos que existiu apenas porque outros autores o mencionam. E a ciência, Aristarco de Samos propôs, no século III a.C., que a Terra girava ao redor do Sol. Quase 2000 anos antes de Copérnico, sua obra completa se perdeu. Conhecemos suas ideias apenas por citações de Arquimedes. Eratóstenes escreveu uma geografia, em 3 volumes, descrevendo o mundo conhecido, Perdida. Hiparco criou o primeiro catálogo estelar detalhado, Perdido. Quitésias de Quinido escreveu uma história da Pérsia e da Índia baseada em suas viagens, Perdida. Nós poderíamos continuar por horas. A lista é interminável e dolorosa. Por que perdemos tanto? Nós precisamos entender que a perda não foi apenas acidental, foi sistemática. O papiro, material de escrita dominante na antiguidade, não sobrevive ao tempo. Ao contrário do pergaminho, que é feito de pele de animal e pode durar milênios, o papiro se decompõe. A umidade o apodrece, o calor o resseca e pulveriza. Em 100 anos, um rolo de papiro mal preservado vira pó. Por isso, cada geração precisava recopiar os textos. Mas recopiar é caro, exige escribas treinados, material, tempo. E nem tudo era recopiado. Apenas o que ainda tinha valor, relevância, público. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, muitos textos pagãos pararam de ser copiados, não porque fossem ativamente destruídos, mas porque ninguém mais se importava. Quem copiaria tratados sobre deuses que não existiam mais? Quem gastaria tempo e dinheiro preservando filosofias consideradas heréticas? E assim, silenciosamente, a maior parte do conhecimento antigo desapareceu. Não em chamas espetaculares, mas em silêncio. Na poeira de mosteiros, onde ninguém abria certos livros. Em porões úmidos, onde o mofo consumia letras antigas, em fogueiras comuns, onde rolos velhos serviam apenas para aquecer o inverno. O que poderia ter sido? Nós podemos apenas especular sobre o que a humanidade perdeu. Se tivéssemos os tratados completos de Demócrito sobre o átomo, teríamos chegado à física moderna séculos antes. Se tivéssemos os cálculos astronômicos completos de Hiparco, teríamos evitado o geocentrismo medieval. Se tivéssemos as obras médicas completas de Herófilo e Erasístrato, que dissecavam cadáveres em Alexandria, teríamos entendido o corpo humano muito antes da Renascença? Talvez não. Mas o que perdemos não foi apenas informação, foi continuidade. Foi o fio que ligava o passado ao futuro. Foi a conversa que estava acontecendo entre gerações de pensadores e que foi brutalmente interrompida. Quando a biblioteca morreu, a humanidade ficou amnésica e levou 1000 anos para começar a recordar. Parte 4. O legado e a memória. A Idade das Trevas e o esquecimento. Após a queda de Roma, no século V, a Europa mergulhou no que chamamos de Idade Média, e com ela mergulhou também em uma espécie de esquecimento coletivo. Não que não houvesse conhecimento,
Havia, mas estava fragmentado, escondido, inacessível. Os mosteiros cristãos preservaram alguns textos clássicos, mas apenas aqueles considerados compatíveis com a doutrina da Igreja. Aristóteles foi esquecido por séculos. Platão sobreviveu parcialmente. A ciência grega quase desapareceu. Nós podemos dizer que, em certo sentido, a Biblioteca de Alexandria morreu não apenas fisicamente, mas também simbolicamente. A ideia de que o conhecimento deveria ser universal, acessível, preservado para o futuro, essa ideia morreu com ela e só renasceria 1000 anos depois. O Renascimento, redescobrir o que se perdeu. No século XII, algo mudou. Tradutores árabes e judeus na Espanha começaram a verter textos gregos, preservados em árabe, de volta para o latim. A Europa redescobriu Aristóteles, redescobriu Euclides, Ptolomeu, Galeno e percebeu com horror e maravilha o quanto havia perdido. O Renascimento foi, em grande parte, uma tentativa desesperada de recuperar o que Alexandria guardava. Humanistas italianos viajavam pelo Mediterrâneo, procurando manuscritos antigos em mosteiros esquecidos. Cada descoberta era celebrada como um tesouro. Por que era? Mas nós sabemos que recuperaram apenas uma fração, talvez 10% do que existia, talvez menos. O resto desapareceu para sempre. Bibliotecas modernas, herdeiras de um sonho. Nós vivemos hoje em um mundo onde o conhecimento parece infinito. A internet coloca bilhões de páginas ao alcance de um clique. Bibliotecas digitais guardam cópias de milhões de livros. Parece impossível que algo se perca. Mas será? A Biblioteca de Alexandria nos lembra de algo essencial. O conhecimento é frágil e preservá-lo exige esforço constante, vigilância, vontade. Hoje, enfrentamos novos desafios. Mídias digitais se tornam obsoletas. Formatos de arquivo deixam de ser legíveis. Servidores falham. E como no passado, nem tudo é considerado digno de ser preservado. Quantos sites da internet dos anos 90 desapareceram? Quantos documentos digitais se perderam porque ninguém fez backup? Quantas línguas estão morrendo, levando consigo histórias orais que nunca foram registradas? A lição de Alexandria é clara. O conhecimento só sobrevive se alguém decidir que vale a pena salvá-lo. O mito e a realidade. O que Alexandria representa. Hoje, nós precisamos ser honestos. A Biblioteca de Alexandria, como a imaginamos, é também um mito. Não sabemos exatamente como era. Não sabemos quantos livros tinha. Não sabemos como foi destruída. Não sabemos sequer se foi completamente destruída ou se morreu lentamente, esquecida. Mas o mito é poderoso, mais poderoso, talvez, que a realidade, porque a Biblioteca de Alexandria representa algo que todos nós reconhecemos: a fragilidade da civilização, a facilidade com que podemos perder o que construímos, a rapidez com que o conhecimento pode se transformar em cinzas. E representa também uma esperança. A esperança de que, se conseguimos construir algo tão grandioso uma vez, podemos fazê-lo de novo. Em 2002, no mesmo local onde a antiga biblioteca existiu, foi inaugurada a Biblioteca Alexandrina. Uma biblioteca moderna, com milhões de volumes, acesso digital, um compromisso de preservar o conhecimento para as gerações futuras. É um símbolo. Uma promessa, um lembrete de que a humanidade não desistiu do sonho de Ptolomeu. O que aprendemos com Alexandria? Nós aprendemos que o conhecimento não se preserva sozinho. Exige instituições, exige recursos, exige pessoas dedicadas a copiar, traduzir, catalogar, proteger. Aprendemos que guerras, fanatismo e indiferença são os maiores inimigos da memória humana, que um único incêndio pode apagar séculos de pensamento, que uma única geração de negligência pode romper o fio que nos conecta ao passado. Aprendemos que o esquecimento é mais comum que a lembrança, que a história não preserva tudo, apenas o que sobrevive, e que o que sobrevive nem sempre é o mais importante, mas apenas o que teve sorte. Aprendemos também que nunca é tarde demais para recomeçar, que cada biblioteca construída é uma pequena vitória contra a escuridão,
Que cada livro salvo é uma ponte entre gerações. Que cada texto traduzido é um ato de resistência contra o tempo. Alexandria morreu, mas seu sonho não morreu. E enquanto houver alguém que se importe com o conhecimento, enquanto houver bibliotecas, arquivos, museus, esse sonho continuará vivo. Encerramento. Nós chegamos ao fim dessa jornada, mas a história da Biblioteca de Alexandria não termina. Ela continua em cada livro que você lê, em cada biblioteca que visita, em cada vez que você decide aprender algo novo, porque no fundo, a biblioteca nunca foi apenas um prédio. Foi uma ideia, a ideia de que o conhecimento pertence a todos, de que o passado deve ser lembrado, de que o futuro só pode ser construído sobre os ombros daqueles que vieram antes. E essa ideia, diferente do papiro, não queima, não apodrece, não desaparece. Ela apenas espera. Espera por mentes curiosas, por corações dispostos a aprender, por pessoas que entendem que preservar o conhecimento é preservar a própria humanidade. Alexandria queimou, mas sua luz ainda brilha. E cabe a nós, a cada geração, garantir que nunca se apague completamente. Se você chegou até aqui, peço novamente que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. É graças ao apoio de vocês que conseguimos continuar trazendo histórias profundas, reflexivas e inspiradoras como esta. Que a memória de Alexandria nos lembre sempre de que o conhecimento é frágil e de que protegê-lo é um dever de todos nós. Entre as chamas do passado e as cinzas do esquecimento, há um sonho que nunca morreu. O sonho de que a humanidade pode preservar sua própria memória. Alexandria desapareceu, mas enquanto houver quem se lembre dela, o conhecimento permanecerá imortal.